Nesse vídeo eu vou falar sobre autoestima. Por que isso é algo tão importante para se abordar? É uma coisa, inclusive, que eu gosto muito de estudar. Eu tenho estudado muito e aplicado muito em minha vida. Eu acho que é um dos assuntos mais importantes, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. E às vezes a gente fica cansada de viver alguns relacionamentos que nos dão migalhas de afeto. Ou quando a gente quer desenvolver um negócio, quer desenvolver alguma coisa na nossa vida profissional e tem sempre alguém que dá palpite. Sabe aquela pessoa que fica sempre falando pra gente que a gente tem que fazer ou não fazer, né? E isso tudo esbarra na baixa autoestima. Quando a gente aceita estar em relacionamentos que não nos levam a nada, ou quando a gente aceita, a gente desanima de repente seguir uma carreira ou de empreender no negócio porque alguém da nossa família falou ou algum amigo nos criticou, ou por exemplo, eu costumo falar muito assim, quando eu coloco meus vídeos, né, na internet, o pessoal fala, aquela blogueirinha, Rita tá blogueirinha, né? E eu não ligo de certa forma para isso, porque eu sei qual é o meu valor. E isso é muito importante, a gente saber qual é o nosso valor. Então vai ser sobre isso que eu vou abordar. Bom, eu coloquei algumas coisas aqui para eu não me perder, porque eu gosto de falar muito. Então vamos lá. Aqui eu coloquei sobre a definição da autoestima, né? O que é a autoestima? Ela é a percepção que temos sobre nosso próprio valor e competências. É a percepção que a gente tem sobre o que quais são as nossas qualidades, o que a gente desenvolve melhor, qual é a nossa capacidade. Por isso que é importantíssimo a gente ter uma autoavaliação positiva, que isso é tão importante para a nossa saúde mental e emocional. Bom, e como que a autoestima impacta na nossa vida diária? Através da autoestima, a gente consegue tomar decisões que nos levam para frente, seja numa carreira, ao aceitar, de repente, uma carreira profissional. Eu lembro que uma época, né, uma das minhas formações é música, e eu tive uma proposta, eu não tive uma, eu tive várias propostas, né, de estudar fora. Uma foi na Alemanha e outra de estudar na Califórnia. E na época eu tinha uma baixa autoestima, a minha autoestima estava lá no pé e eu não aceitei. Não só esses, né, como outras oportunidade de me apresentar. De repente eu tive uma oportunidade de apresentar com um grande maestro num teatro fora do Brasil também. E na época eu estava estudando e eu achava que eu não era capaz. Então, olha, gente, onde a nossa autoestima baixa nos leva. Ela nos leva ao buraco dos buracos, né? E quantas vezes a gente, por causa dessa baixa autoestima, a gente não se coloca em situações difíceis. Às vezes com amizades, com amigos, com um rol de amigos que na realidade nem gostam tanto da gente assim, mas por falta de opção, porque a gente acha que a gente merece pouco, a falta do merecimento, né? Assim, da sensação de merecimento. Eu não mereço isso. Então, assim, eu não mereço pessoas melhores para eu me relacionar. Eu não mereço uma pessoa melhor e digna de mim para eu namorar, para eu ter um relacionamento amoroso. Não, eu aceito aquela pessoa que não tá nem aí comigo, que nunca manda mensagem, nunca quer saber como eu tô, entendeu? Ou, por exemplo, eu não vou aceitar aquele cargo que de repente naquela empresa, porque eu não sou, né, nesse nível. Ou imagina que eu vou desenvolver um negócio, acha que eu vou conseguir ser uma dona de negócio, de ter um negócio meu, de ter uma loja minha. Isso, gente, isso esbarra na nossa baixa autoestima. Então, a importância da gente sempre se elevar. Outro, a gente acaba tendo uma maior resiliência frente aos desafios. Essa palavra que é tão falada ultimamente e que a gente às vezes sabe tão pouco, né? Ser resiliente, entender que as coisas elas acontecem, mas que a gente tem que ter persistência, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter resiliência, aceitar que os desafios estão para nos moldar, para a gente ter mais conhecimento. A gente, claro que a gente aprende nos acertos, mas a gente aprende muito nos erros. Eu penso assim que eu aprendi muito com os meus erros, muito. Bom,
E com isso a gente melhora as nossas relações interpessoais. Porque quando a gente entende quem nós somos no mundo, a gente tem uma autoestima elevada, a gente não liga para o que o outro está falando e a gente acaba tendo até dó. A gente acaba tendo assim, uma certa compaixão com aquela pessoa que tanto nos coloca para baixo, que tanto nos diz que nós não podemos, que nós não conseguimos. Ou a gente acaba tendo aquela compaixão no nosso, por exemplo, relacionamento pessoal, por aquela pessoa que pisou tanto na gente. A gente fala assim, nossa, que pena, que pessoa maravilhosa que aquela pessoa perdeu. Seja um patrão, seja uma pessoa, um sócio, ou um cliente que de repente não se importou com o nosso produto, não valorizou o nosso produto ou o nosso serviço. Bom, aí eu falo sobre a filosofia de Aristóteles. Eu amo muito Aristóteles. Eu acho que ele foi o cara. Aristóteles foi o cara. Ele falava que a felicidade depende de nós mesmos. Ou seja, a felicidade está dentro da gente. A gente ouve tanto isso, né? Tanto essa frase, a felicidade está em nós. Mas pouca gente traz isso para a nossa vida verdadeiramente, né? Pouca gente realmente coloca isso como uma realidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A conexão entre a autoestima e a felicidade, ela existe e ela é importantíssima e ela é o que é. A felicidade, ela está conectada a você ter uma autoestima elevada. Sem uma autoestima elevada, a gente não consegue ser feliz. É claro que é assim, a gente não vai assim ser alegre todos os dias. Nós vamos ter os nossos problemas, mas a felicidade, o ser feliz, mesmo mediante os obstáculos, ele passa pela nossa autoestima elevada, né? Se você não tem essa autoestima elevada, como você vai ser feliz se você acha que você não é capaz? Você vai se colocar cada vez mais num vitimismo, numa tristeza, numa falta de autoaceitação, né? A gente não se aceita na sociedade. E essa autovalorização, ela leva a gente a uma vida mais plena e mais satisfatória, foi o que eu acabei de falar. Bom, e aí eu coloquei algumas dicas aqui para elevar a nossa autoestima, né? Muita gente tenta achar no consumismo elevar a autoestima. Eu acho que é legal você, por exemplo, chegar num shopping e falar, hoje eu vou fazer compras para mim. Isso não deixa de ser uma elevação da autoestima, né? Eu tô com o cabelo ruim, eu vou arrumar meu cabelo, eu vou colocar aqueles cílios postiços, né, que tá todo mundo colocando. Ou, eu vou comprar aquele sapato da moda, eu vou seguir os canais que nunca teve tanta procura, né, por esses canais de maquiagem, de moda, né, de como você se portar no mundo. Porque realmente o jeito que a gente se coloca, como a gente se veste, isso é o que é notório, não tem como. Hoje em dia tudo é pautado nisso, né? Mas é importante a gente praticar a autocompaixão, ou seja, a gente ser o nosso melhor amigo, a gente entender as nossas dificuldades, entender as nossas limitações, mas também entender as nossas capacidades. A gente, outra coisa, né? Estabelecer metas realistas. É claro que a gente tem que ter metas grandes. Eu gosto muito de uma palestrante, que é a Elaine Orives, que ela fala que ela sempre se via no lugar que ela queria estar. Eu sigo muito ela, eu gosto muito dela, eu acho ela uma pessoa assim, muito positiva, e ela é uma pessoa assim que ela trabalhou a realidade, ela cocriou, ela fala sobre a cocriação, que foi algo que inclusive ela tem os métodos que apesar de outras pessoas terem publicado, mas ela que é a autora, né? Inclusive eu tenho visto vários vídeos dela e ela fala assim que a gente tem que pensar onde a gente quer estar. Mas assim, a gente também tem que se alegrar mesmo com aquela pequena, com aquele pequeno sucesso que a gente teve, aquela pequena vitória. Sei lá, hoje eu consegui tive dinheiro para arrumar meu cabelo, nossa, que legal, né? Olha como eu tô bonita, entendeu? Ou, eu consegui, não consegui de repente um carro que eu queria, mas eu consegui aumentar o meu lucro porque eu vou chegar naquilo lá. Então, através desse pensamento, você vai criando mecanismos para que você, convivendo com as pessoas certas,
lendo os livros certos, estudando, deixando de perder tempo com coisas que não vão te levar para onde você quer chegar. Porque a gente acaba assim, não que você não tenha de ter momentos de lazer. Um dos momentos que eu gosto, assim, quando eu estou descansando, é de ficar restaurando coisas, né? Atualmente eu estou restaurando uma roca de fiar, que eu ganhei de um querido amigo meu, que é um diretor de cinema. Ele foi diretor aqui no Brasil e hoje ele está morando em Zurique, e ele me deu de presente essa roca, e eu assim, tenho restaurado ela com muito amor. Isso é uma coisa que eu faço, eu gosto de fazer nas minhas horas vagas. Eu gosto de ler outros livros que não sejam livros de conhecimento. Todos os livros são de conhecimento, né? Na realidade, mas eu falo de livros técnicos. Eu gosto de ler, por exemplo, eu tenho aqui ó, um monte. Tem gente que acha que essa estante aqui é fake. Tem uma estante enorme, eu tenho mais de 3.000 livros. E eu gosto muito de ler. E esse é um dos meus hobbies. E quando eu estou descansando, quando eu não estou tocando algum instrumento, estudando violino, estudando violoncelo, ou estudando mesmo canto, né? Que é a minha outra área de atuação, ou a regência, eu gosto de ler, né? Ou eu gosto de restaurar coisas, ou eu gosto de arrumar armário. E as pessoas falam assim, nossa Rita, mas cada um tem um gosto. Mas a gente tem que entender o seguinte, que a gente tem que ter conhecimento, adquirir conhecimento, fazer coisas que vão fazer com que nós tenhamos, que nós cheguemos no lugar que nós queremos, né? Isso é muito importante. Outra coisa que eu falei aqui, cercar-se de pessoas positivas e que te apoiam. Gente, a vida já tem os seus percalços. Ainda viver com pessoas que só querem o nosso mal, pessoas invejosas, porque a gente sabe quando a pessoa é invejosa, quando a gente consegue alguma coisa, a gente adquire, vamos supor, sei lá, eu consegui uma pequena vitória, eu vou contar para aquele amigo, aí aquele amigo fala assim, é? Sabe aquela cara, né? Então, eu costumo dizer que a gente não reconhece os nossos amigos só nos momentos de tristeza e de dificuldade, mas também nas nossas vitórias. Então, isso é muito importante. Se você conta uma vitória a uma pessoa e vê que ela faz uma cara de pau amanhecido, é porque ela não é tua amiga não, tá? Então, isso daí é importante, a gente se cercar de pessoas que nos querem ver pra frente. Pessoas que entendem que a abundância, quando a gente tem um pensamento abundante para o outro, a gente também traz essa abundância na nossa vida. Isso é muito importante. Outra coisa, celebrar pequenas vitórias, eu já falei, né? E uma coisa importante que eu coloquei aqui, que a gente vê as vitórias, as histórias de superação, né? Por exemplo de pessoas que transformaram suas vidas ao elevar, né, a sua autoestima. A Ourives é uma pessoa que eu costumo seguir, Vitor Damasio, eu gosto muito dele, eu acho que ele é uma pessoa muito positiva. Eu gosto muito do Pablo Marçal e dentre outros cantores, né, pessoas que conseguiram adquirir o sucesso elevando a autoestima, pessoas que souberam se posicionar no mundo, cantores, atores, né? A gente vê atores de sucesso, claro que sempre pensando que eles também comeram o pão que o diabo amassou em muitas situações, mas a gente entender, seguir essas pessoas, autores de livros, né? Os autores de livros que são conhecidíssimos hoje, que eles conseguiram chegar, mesmo às vezes muitos tiveram sucesso após a morte, né? Mas não deixa de ser, né? O espiritual deles tiveram sucesso, eles conseguiram trazer para a humanidade o conhecimento e eles conseguiram sobreviver aos percalços da vida, né? Conseguiram olhar para frente, entender qual era o lugar deles no mundo e qual era a importância deles, do conhecimento deles. Bom, e essa inspiração que a gente vai ter através dessas pessoas, elas ajudam a gente a acreditar no nosso próprio potencial. Não é para olhar essas pessoas e falar assim, nossa, fulano conseguiu, eu não vou conseguir. Não, muito pelo contrário, gente. Fulano conseguiu, nossa, eu quero conseguir também. Não como uma questão de inveja. Olha, aquela pessoa conseguiu, entendeu? Não é isso. Quando a inveja está quando você fala assim, nossa, aquela pessoa conseguiu, começa a criticar, né? Ao contrário de quando você quer alguma coisa e fala assim, nossa, aquela pessoa conseguiu, eu também quero conseguir, entendeu?
e falar assim, olha que legal, aquela pessoa conseguiu. E de certa forma, você falar para as outras pessoas, olha, fulana conseguiu, olha que legal, eu também vou conseguir, entendeu? Ser fonte de inspiração. É muito legal quando a gente é fonte de inspiração para o outro, né? E é muito legal para o outro quando ele é fonte de inspiração para nós também. E por fim, eu gostaria de dizer uma coisa, que a autoestima, uma elevada autoestima, ele é um fator chave para o nosso sucesso profissional ou pessoal. Então comece essa jornada de valorização pessoal, comece essa jornada de autoaceitação. Entenda qual é o seu papel nesse mundo, entenda que você tem valor, entenda o seu valor tanto pessoal, na sua vida pessoal, para as pessoas que estão à sua volta, o que você traz de bom, quanto para a vida profissional. Há muitas pessoas lá fora que precisam do seu conhecimento, que precisam adquirir os produtos que você vai vender, que precisam adquirir o seu serviço, que precisam adquirir o seu apoio, seja independente de como seja. E se você gostou desse conteúdo, e se você souber de alguém que precisa entender sobre isso, não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo e de comentar tem sido a sua dificuldade e o que você tem feito para isso. Se você tem uma autoestima elevada, se a sua autoestima ela é baixa, e o que você gostaria de ter na sua vida? Não deixe de comentar aqui. E se você gostou também, não deixe de ver a descrição, que lá vai ter o link para o meu blog e para muitas outras coisas, minhas redes sociais, e que tem uma gama de coisas que você pode aprender lá. Lá nós temos centenas de artigos, tanto na área de empreendedorismo, quanto na área de neuromarketing, de copy, de desenvolvimento pessoal, que pode te ajudar. E se você não gostou do destino do seu barco, olha aí, mude a direção da vela. Um forte abraço!